Então, comecemos com o conceito e a utilidade de filosofia. Como vocês estão aí com os instrumentos para poder anotar, primeira palavra-chave que eu quero que vocês anotem, a palavra saber. Escrevam, saber. Saber porque nós partimos do pressuposto que a filosofia é uma forma de saber. E como diz aí o slide, não é um saber qualquer. Porque ao longo da nossa vida e da vida da sociedade, ao longo da história da vida da sociedade, vários saberes foram sendo criados, foram sendo aprendidos e apreendidos. Como diz aí o texto, nós não vamos colocar nossa mão no fogo porque nós sabemos que o fogo queima. Tem pessoas que sabem nadar, tem pessoas que sabem plantar, tem pessoas que sabem fazer vestidos, tem pessoas que sabem andar de bicicleta, tem pessoas que sabem dirigir. Veja, são saberes úteis, saberes que nós temos e que nós vamos aprendendo ao longo da vida. Quanto mais vivemos, mais aprendemos coisas. Coisas, inclusive, práticas, que servem para a nossa sobrevivência, como diz aí o slide, útil ou úteis e até mesmo indispensáveis. Ora, por que a filosofia não é esse mesmo saber? Por que a filosofia é um saber, mas não é igual a esses outros saberes que eu citei para vocês e que o texto cita? E aí vem a próxima palavra que eu quero que vocês escrevam. A palavra relevante. Relevante. Vou até anotar para eu não esquecer. Anotar aqui nos meus papéis. Filosofia, saber, relevante. Ora, a filosofia vai se apresentar como o saber dos saberes. E como o saber mais relevante possível que nós deveríamos ter na vida. Fundamental, relevante, importante, necessário. Embora mais diretamente menos útil que um simples saber empírico. Eu não preciso de filosofia para poder aprender a andar de bicicleta. Eu não preciso de filosofia para aprender a dirigir um carro, para tirar a carteira de motorista. Portanto, a filosofia aparece como um saber que é relevante no sentido de que antecipa qualquer saber, ou em tese anteciparia qualquer saber. E aí, eu peço para que vocês escrevam mais 3 palavras. Coloquem o quê? Coloquem por quê? E coloquem para quê? Professor, você pode repetir novamente? Coloquem o quê? Por quê? E para quê? Colocaram?
E aí, eu disse para vocês que a filosofia é um saber relevante. É o saber dos saberes. Gente, em tese, nós deveríamos saber porque sabemos. Em tese. Em tese, eu deveria saber porque eu sei algo. Em tese, eu deveria saber por que algo existe. E aí, a primeira pergunta é: o que é? Depois, por que existe? Essa pergunta, por quê, ela antecipa o fato. Ela é uma pergunta que vem antes, ela motiva. Ela é a causa do fato. Não tem como ter filosofia, compreender as coisas a partir do viés filosófico. E aí eu vou dizer para vocês que todas as coisas são compreendidas pelo viés filosófico. Se não tivermos esta pergunta motivadora, essa pergunta que antecipa o fato, que antecipa o ato, que antecipa as coisas, que é a pergunta por quê? Para quê? Em tese também, todos nós deveríamos saber para que existem as coisas. Para que depois? Veja, se o porquê é antes e é o elemento motivador, o para quê vem depois. Com qual finalidade? Com que objetivo? Veja que, se eu consigo responder essas duas perguntas chaves, eu consigo perceber qual é o caminho que eu estou percorrendo. Eu terei segurança para trilhar esse caminho. Eu terei possibilidade de chegar onde esse caminho vai dar. Porque eu me preparei antes, me motivando, me enchendo de elementos motivadores, causais, que vão fazer com que eu trace a meta, com que eu trace a rota e com que eu chegue lá depois, que é para aqui. Então, perguntas essenciais. E eu gostaria que vocês anotassem mais outra palavra. E essa palavra não é pergunta. Essa palavra é o meio que nós devemos utilizar para responder essas perguntas. Porque existem outros meios. Existem outras possibilidades dessa resposta ela ser respondida. Coloque a palavra, escrevam, razão. Razão. É o meio, é o instrumento que vai fazer com que eu descubra as causas. É o meio que vai fazer com que eu trace o devir, que eu trace o que vai vir, que eu trace o lugar para onde eu quero chegar. Então, veja que eu tenho o ato, o fato, a coisa em si, que é respondida com o quê. E eu tenho também a motivação daquela coisa existir. Ela veio antes. Ela foi preparada para existir. E eu tenho uma finalidade. E eu tenho um objetivo. Com os meios racionais. Com os meios racionais. Não tem como fazer filosofia sem racionalidade. A palavra filosofia. A origem da palavra. A origem da palavra
E o que significa a palavra? Claro que ela é de origem grega, e todos vocês já estão caducos e caducas de saber que essa palavra é de origem grega. O mais importante não é a origem. O mais importante é o que ela significa e o que ela vai significar para esse momento de aprendizado, que não é só da disciplina filosofia. Veja que a palavra ela se divide em dois elementos primordiais. Veja a palavra Sofia. Perceba o que significa Sofia. Sofia vai remeter àquela palavra, aquela segunda palavra que eu pedi para que vocês escrevessem. Sabedoria. Saber. Portanto, Sofia significa saber, mas não adianta saber. Não adianta ter sabedoria sem que não haja afeto. E aí a outra palavra, ela é na linha da afetividade, é na linha do sentimento. E veja o que significa a palavra filos. Amigo, amizade, amor, amante. Todas de ordem do sentimento. Todas de ordem da afetividade. E o que a palavra filosofia está querendo dizer? A palavra filosofia está dizendo que nós só sabemos de verdade se a gente tem relação afetiva com o que a gente quer saber. Se a gente ama o saber, se a gente gosta do saber, se a gente é amigo, amiga do saber. Senão, nós não vamos conhecer. E aí eu digo para vocês e para todos os alunos e alunas do primeiro período. Vocês precisam começar uma relação amorosa, afetuosa, afetiva, com esse saber que se chama direito. Se vocês não tiverem essa relação afetiva, poucos de vocês saberão de verdade, conhecerão a ciência. Vocês precisam se apaixonar pelo direito. Vocês precisam amar o direito. Porque, segundo o que significa a palavra filosofia, só amando, só gostando, só mantendo relação afetiva é que eu vou de verdade conhecer. Então, o compromisso que vocês têm que ter é o compromisso de começar essa relação. Claro que eu não vou exigir que hoje, no terceiro dia de aula, vocês já estejam morrendo de amores pela ciência do direito, pela ciência do direito. Não vou exigir. Mas vou dizer para vocês, vocês começaram a ficar. Começaram a ficar, deram aquelas paqueradas. Começaram a ficar. E aí essa ficada tem que ser longa. Essa ficada tem que virar uma relação saborosa, gostosa. Essa ficada tem que virar um namoro. Essa ficada tem que virar, né, uma paixão, e depois dessa paixão ela tem que virar um amor. Senão, caia fora da relação. Senão, a relação será tóxica, não é? Será ruim se você não gosta da relação. Ou, se você não gosta, não é, daquilo que você se apegou para tentar amar. Portanto, a palavra filosofia tem um recado para todos nós. E um recado especialmente para muitos de vocês que estão iniciando este curso. Eu preciso manter relação afetiva. Eu preciso me aproximar. Eu preciso estar aberto, aberta para a paixão. Eu preciso estar aberto e aberta para o amor.
para o amor à ciência do direito. Pensei nisso. Claro que pode ocorrer rupturas, pode ocorrer separações e pode ocorrer divórcio. Claro que pode. Toda vez que eu dou essa aula e falo isso, eu lembro de uma aluna que eu tive, que ela disse: professor, eu já tentei namorar com um bocado de ciência e eu não consegui. Entrei em história, não durei 6 meses. Depois eu fui a biologia, não gostei muito. Aí fui inventar de fazer zootecnia. Eita, que era mexer com animal, eu também não gostei. E resolvi ir para matemática, foi pior, porque era muito número. A cada 6 meses ela tentava se apaixonar. E não conseguia. E terminava a relação. Até que ela se encontrou no direito. Outro dia eu vi essa aluna já terminando a faculdade e disse: olha, pelo menos a relação está duradoura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é normal que muitos de vocês não se identifiquem. É normal. E se vocês não se identificarem, não se frustrem, mudem de curso, procurem saber que vocês se apaixonem. Procurem saber que vocês se apaixonem. Não fiquem frustrados porque não conseguiu amar aquela ciência e não conseguiu ir adiante, teve que, de certa forma, mudar porque não se identificou. É como uma relação. Nas relações acontecem assim também. E, de repente, né, como na linguagem da juventude, a fila anda e a gente parte para outra. Então, significado da palavra, significado do termo, amor à sabedoria. Claro que essa sabedoria, como eu já pedi para vocês anotarem, ela é pela via da racionalidade, da razão. E que os gregos utilizaram fazendo perguntas, fazendo essas perguntas que eu pedi para vocês anotarem: o que, por quê e para quê. Mas o texto lembra, e aí está no slide, um detalhe muito importante, que se nós estudamos os gregos, se nós estudamos o Ocidente como o berço da filosofia, como aquele saber que é produzido utilizando a faculdade da racionalidade, o texto nos lembra que africanos, que asiáticos, que americanos, que qualquer povo que, de certa forma, utilizou a razão para responder às suas inquietudes, fizeram filosofia à moda grega. Está aí bem no final do slide. Então, o saber filosófico. Tem 3 coisas no saber filosófico. Primeiro, o saber filosófico é universal. É um saber de todas as coisas, nada fica de fora do campo da filosofia, por isso que tem uma filosofia do direito, tem uma filosofia da matemática, tem uma filosofia da história, da medicina, da engenharia, da administração. E por que tem filosofia dessas ciências? Porque é necessário saber por que elas existem. Para que elas existem? Para que o direito? Por que o direito? Vejam que eram 2 perguntas que vocês deveriam ter respondido antes de fazer o vestibular ou antes de, se inscrever com essa nova metodologia que é apresentar a nota do Enem. Eu quero fazer direito por isso, porque essa ciência é isso. Ela foi criada a partir de determinadas causas e ela serve para isso. Tudo tem filosofia. Tudo tem filosofia. Por que é que eu sei nadar? E para que eu sei? Por que é que o fogo queima? Por que é que eu não boto a mão no fogo? Apesar que tem muita gente que bota a mão no fogo, né? Às vezes se queima. Sem ser aquele fogo. Então, tudo na vida tem um porquê. Então, tudo na vida tem filosofia.
Agora é um saber livre. Eu disse para vocês que eu não preciso de filosofia para poder tirar a carteira de motorista. Eu não preciso de filosofia para saber que eu posso fazer um bolo com 2 xícaras de farinha de trigo, 120 ml de leite, uma pitada de sal, 1,5 xícaras de açúcar, 1 colher de chá de fermento. Se eu quiser dar essência a esse bolo, boto 3 gotinhas de baunilha. E eu preciso ter uma forma untada, pode ser enfarinhada. E eu preciso que o forno esteja quente antecipadamente 10 minutos a 180 graus. E eu posso deixar esse bolo, não é, cozinhando por 40 minutos. Eu não preciso de filosofia para isso. Por isso que o slide diz que a filosofia não é para resolver uma ordem prática, uma dificuldade de ordem prática. Mas é relevante. E mais relevante do que essa sabedoria, porque eu preciso saber porque eu sei. E aí vem o terceiro elemento, que é o elemento mais importante. É um saber pelas causas. É um saber que envolve o exercício da razão. E eu falei para vocês que escrevesse essa palavra, porque ela é chave nesta discussão sobre filosofia. O saber filosófico é crítico. Por isso é chato. Por isso é desqualificado. Porque as pessoas querem que esse saber fique desqualificado. Porque é um saber que vai mexer com você. Que vai fazer você ficar diferente. Porque você, ao se aproximar das coisas, buscou as causas. Não deixou se enganar. Não repetiu fake news. Não reproduziu, compartilhou. Não acreditou nos políticos da política partidária, porque a política partidária é um jogo e esse jogo muda conforme as cartas. Triste daquele e daquela pessoa que se apaixona por líderes políticos. E é triste porque a pessoa se apaixona porque não conhece o jogo. Acredita que aquela pessoa que se candidata vai salvar a pátria. Salva porra nenhuma. Ou seja, aquela pessoa vai jogar o jogo. E muitas vezes não é o seu jogo. Se a gente conhecesse isso, a gente não ia com sede ao pote. A gente não provocava essa discórdia e esse ódio. E essa aversão e essa intolerância. E por quê? Porque nós, em tese, teríamos acesso ao saber crítico, ao saber filosófico. Mas aí o que fazem com o saber filosófico? Tiram ele do nosso caminho. Tiram ele do nosso currículo. Para que a gente continue aceitando as coisas como são. Então, o saber filosófico é crítico. E aí, claro, que quando alguém apontar para vocês, olha o filósofo, você vai dizer, é um doido, é um doido. Aquele cara lá fuma maconha. Eita porra, ele não acredita em Deus, não. Porque o filósofo e a filosofia vai ser tratada desta forma, para ser desqualificada, para que a gente não tenha acesso a ela. Mas lembre-se, como vai ser dito aqui, como foi dito naquela citação de Aristóteles da atividade que eu mostrei na aula passada. O conhecimento filosófico é um conhecimento difícil. Não é um conhecimento fácil, do senso comum, que é reproduzido sem questionamento. O conhecimento filosófico é um conhecimento complexo.
E aí, já que eu falei de Aristóteles, eu vou trazer para vocês aqui essa citação de Aristóteles. Vou até fazer a leitura dela textualmente. Como está aí? O que é que Aristóteles diz sobre a origem da filosofia? Com efeito, foi pela admiração, talma, que os homens começaram a filosofar, tanto no princípio como agora. Perplexos, de início, ante as dificuldades mais óbvias, avançaram pouco a pouco e enunciaram problemas a respeito dos maiores, como os fenômenos da Lua, do Sol e das estrelas, assim como a gênese do universo. E o homem que é tomado de perplexidade e admiração julga-se ignorante. Portanto, como filosofavam para fugir à ignorância, é evidente que buscavam a ciência a fim de um saber. Ou a fim de saber, e não com uma finalidade utilitária. Veja que aí tem 3 coisas nessa citação importantes. A primeira coisa é o talma, o patos. Patos, P-H-A-T-O-S, patos. Significa espanto. Talma, admiração. Então, os gregos, eles olharam para as coisas e se espantaram. Mas não se espantaram com as coisas, eles se espantaram com as respostas das coisas. A resposta era muito simples. Então eles ficaram espantados, admirados. E eles tiveram que investigar para saber se aquela resposta era real, era verdadeira do ponto de vista racional. E aí, como diz como diz a citação de Aristóteles, começaram com coisas simples, depois foram para questões complexas, começaram com por que o dia às vezes é mais claro, porque de repente o dia tem mais do que 12 horas no sentido de claridade? Por que tem noites mais curtas no sentido da claridade? Por que é que chove em determinada época do ano e outra não? Por que é que tem época do ano que as folhas das árvores caem? Eles foram buscando respostas para esses fenômenos, até chegarem nos fenômenos mais complexos. Sol, a Lua, as estrelas, a gênese do universo. Mas por que esses filósofos fizeram isso? E aí o terceiro elemento dessa citação de Aristóteles. Porque eles se reconheceram ignorantes. Eles disseram, eu não sei. E esse reconhecimento da ignorância provocou eles para buscar o saber. Portanto, filosofavam para fugir à ignorância. Não era naquele momento para resolver um problema de ordem prática, como diz aí o Aristóteles, de finalidade utilitária. Mas claro que o que eles fundaram naquela época serviu. Serviu muito. Porque passou a ser ciência. Portanto, a filosofia começa quando algo desperta nossa admiração. Quando algo capta nossa atenção. Quando essas perguntas aparecem, elas mexem com o nosso juízo. O que é isso? Por que é assim? Como é possível que seja assim? E essas perguntas despertando, questionando, queimando os nossos neurônios, fazendo com que a gente procure a resposta de forma racional, vai fazer com que a filosofia que a filosofia vá acontecendo, que ela vá ocorrendo. Para completar essa minha explicação, eu vou pedir para vocês acessarem este link aí no chat. Acesse esse link. Vamos assistir esse filme. Com esse pedacinho da série do Fantástico que eu uso. Então, gente, vocês viram que tem muito a ver com o que eu falei aqui.
o espanto, a admiração, o trauma. Aquilo que capta, que chama a atenção e que faz com que haja um processo de reflexão crítica sobre o que é, sobre por que é, sobre como é possível que seja assim. E claro que esta forma de pensamento será a forma dominante dos filósofos da Grécia, dos filósofos. A gente não pode dizer que é a forma dominante da sociedade grega no século V a.C., quando eles ativaram essa área do saber e sistematizaram. Não é que essa área do saber não existia. Ela existia, mas aí vai haver um processo de sistematização deste saber racional. Do que eu falei até agora, a filosofia é um saber, não é um qualquer saber, é um saber relevante, porque eu preciso saber o que é uma coisa, por que ela existe e para que ela existe. E esta sabedoria, ela precisa ser racional. Basicamente foi isso, não é? Que eu tratei o vídeo, eu vou trazer outros vídeos, eu creio que a cada aula deve ter um vídeo, e eu vou trazer outros vídeos e eu vou colocando o link para a gente ir fazendo essa interação. Tentando passar aqui o slide. Veja, foi colocada uma palavra, a palavra tauma, está lá na citação de Aristóteles, naquela citação, que significa espanto. Como diz aí o slide, espantar-se diante das coisas, interrogá-las, é próprio da condição humana. Nós nos espantamos. Qualquer povo, qualquer cultura, por mais primitiva que seja ou que fosse, ela se espantou. Ela fez perguntas. E claro que ela respondeu. E elas, né? Os povos responderam. Ou seja, como é que surgiu o mundo? Como é que surgiu aquele determinado povo? De onde veio o fogo, a água? O Rio São Francisco? Na linguagem dos nativos, dos cariris que habitavam aqui e adoravam Tupã. Eles tinham respostas para a origem dos peixes, a origem desse rio, que eram respostas não racionais, que eram respostas ativadas por outras áreas do saber, mitos, lendas, religiões. O que meu pai disse, o que meu avô disse, termina virando uma verdade e termina sendo uma explicação. Portanto, as respostas, elas existiam como existe até hoje, não é porque a filosofia ela está aqui conosco que as pessoas deixaram de acreditar em mitos, em lendas, em religiões, não. A filosofia é mais um saber, a filosofia é mais uma área da compreensão que exige investigação, que exige método, que exige o que está naquele slide dos 3 elementos da filosofia: razão crítica, senso crítico. Veja, se por um lado é normal o espanto, se por um lado é normal se faça aquelas perguntas, é normal também que as pessoas, eu diria, é mais normal que as pessoas não se interroguem muito, não façam perguntas. É como diz um refrão de uma música: tô nem aí, tô nem aí. Pode o mundo se acabar. Eu nem vou perguntar porque o mundo está se acabando.
como diz o slide, sendo a maioria das pessoas pouco exigente, as explicações dadas pelo mito, as explicações dadas por determinada cultura, elas servem, elas tornam-se verdades. E claro que a filosofia não acontece. O texto diz que é comum que questões fundamentais nem sejam postas. É comum que a gente nasça, cresça, envelheça e morra com as mesmas respostas de sempre, assimilando com naturalidade as explicações dadas pela sua cultura sobre o mundo, sobre a vida, sobre os fenômenos naturais. Quantos de nós não pede a São Pedro para fechar a torneira quando está chovendo muito? Quantos de nós não bate nas costas de alguém quando está engasgado e São Brás? Eu sempre conto aqui uma história. Eu sou cristão, certo? O pessoal pensa que a gente que é da filosofia, como eu disse, fuma maconha e não acredita em Deus. Sou cristão, acredito em Deus. Mas tem um negócio que me incomoda muito. Não são coisas de todas as pessoas que acreditam em Deus, não. Mas, por exemplo, me incomoda muito, minha gente, determinadas explicações que acomodam diversas situações. Por exemplo, imagine que você é de uma família religiosa, muito religiosa, fundamentalista até. Aí você estava, final da tarde, né, andando, foi para o centro da cidade a pé. E tinha um cara que encheu o símbolo do cobre de cana. Eu não posso falar o nome do símbolo do cobre aqui, porque fica feio, né? Que encheu o toné de cana. Passou o dia bebendo. E aí pegou seu carro e saiu dirigindo por aí. Bêbado. E aí lhe atropelou, você que ia caminhando pela avenida. Lhe atropelou e você morreu. E a sua família, usando das explicações religiosas, disse o seguinte: infelizmente chegou o dia dele. Foi Deus que quis assim. Olha, esse tipo de explicação me incomoda. Me incomoda. Não foi Deus que quis assim, não. Foi o assassino que bebeu, que não poderia dirigir e infringiu a lei. E bêbado, dirigindo, matou uma pessoa. Não foi doloso, foi culposo. Portanto, não devemos, de maneira alguma, atribuirmos as razões religiosas para esse fato. Não chegou o dia da pessoa, não. Não foi Deus que quis, não. Foi a imprudência. Foi a falta de vergonha na cara, foi a falta de cumprimento da lei da pessoa que encheu o tonel de cana e matou outra. Tem muitas respostas que são assim. Tem muitas respostas que são assim. Não são só respostas religiosas, não. Quantas pessoas não acreditavam no passado que ali na Ilha do Fogo, essa ilha que separa Petrolina e Juazeiro, tinha uma serpente amarrada com 3 cabelos de Nossa Senhora? Já quebrou 2. Já quebrou 2. Quantas pessoas, não acreditavam nisso? Veja aqui como diz aí o slide, as regras de conduta, o sistema de organização social muitas vezes não chegam a espantar ninguém. Eu coloquei em negrito, está aí no slide.
As pessoas crescem aceitando sem discutir os papéis sociais que lhes são atribuídos, sem jamais questionar seu valor e seu porquê, como se tudo fosse parte da ordem natural e inevitável das coisas. Não, nem tudo é o destino. Nem tudo estava prescrito e previsto. Foi essa inquietação dos gregos quando conseguiram vencer os oráculos, que deixava aquela sociedade à mercê das suas previsões. Eles disseram, não, espera aí. Imagine, gente, você acreditar que o trovão, desculpa, o relâmpago, o raio, o trovão não, o raio. O raio é um Deus que fica lá no céu, em cima da nuvem. Ele fica passeando na nuvem. Ele tem um saco que ele bota nas costas, e dentro desse saco tem um bocado de raio. E quando está chovendo, aí ele abre o saco dele e fica jogando o raio. Joga o raio ali, que o raio passa. E você acreditar que o raio, ele vem porque tem uma figura lá em cima que controla esses raios. E aí você sabe que na sociedade grega tem Deus para tudo. Para tudo e qualquer fenômeno tem Deus. E aqueles deuses exerciam controle sobre as coisas. O que os filósofos gregos vão questionar e vão buscar uma explicação, é isso que vai fazer com que eles... Pera ainda, gente, pera ainda. Alguém com raio lá em cima, pera ainda, tá muito simples. Uma serpente amarrada com 3 cabelos de Nossa Senhora, pera ainda. Uma loura de uma rocha lá numa boate em Juazeiro, que quando eu estava dançando com ela, que eu olhei assim, com a galega, né? Eu olhei assim, as costas dela, desceu um rabo de dentro da saia. Pera ainda. Essa resposta, minha gente, ela não cabe na razão, ela cabe na imaginação. Ela cabe. Eu posso imaginar uma loira de uma rocha com rabo, aquele outro rabo. Eu posso imaginar. Não posso? É uma área da faculdade humana, a imaginação. Mas que não é real. Então, o que os gregos fizeram, esses primeiros filósofos, foi isso. Eles passaram a investigar a resposta desses fenômenos e perceberam que não era bem assim. Que tinha uma outra explicação plausível, tinha uma outra explicação concreta, uma explicação não é real. E aí eles vão fundando isso que a gente está chamando de filosofia. E como diz aí o slide, ora, a filosofia grega parece ter surgido quando, por uma série de fatores complexos, as respostas dadas pelo mito a certas questões não satisfizeram mais a certas mentes particularmente exigentes de um povo particularmente curioso e passível de se espantar. E as questões continuaram assim, com sua força de questão e de espanto, a exigir uma resposta que fosse além das respostas convencionais. Esse meu discurso, que é o discurso aqui do texto, eu estou tentando traduzir eles para vocês, não vai jogar na lata os mitos, na lata do lixo os mitos. Não é para isso. Não é para jogar na lata do lixo as explicações religiosas. Não é para isso. É para dizer que elas existem, mas existem outras explicações mais plausíveis, explicações mais concretas, explicações mais racionais. Tem explicação mitológica, lendária, que serve a uma ordem social, que ajuda a uma determinada ordem social. E eu vou contar essa história para vocês. Eu conto em toda aula. Toda aula eu conto. Toda aula que eu digo, assim, toda primeira aula de filosofia eu conto essa história. Essa história se passou comigo, certo?
Eu estou aqui em Petrolina desde 1970, portanto, há 50 anos. Sou cinquentenário. E toda a minha infância, juventude, foi ali na Vila Eduardo. Quem conhece a Vila Eduardo? Na Rua da Igreja. Eu sou do tempo que não existia nem a Avenida da Integração, nem as duas calçadas. Você é do tempo de Tarzan. Eu sou do tempo de Tex, Tarzan. Tarzan é aquele líder comunitário lá da Vila Eduardo. Eu fui vice-presidente da Associação de Moradores da Vila Eduardo com Tarzan. Você tem uma ideia. Tá vendo? Eu conheço o rapaz, falecido já, né, Tarzan? E eu conto essa história, né, porque ela serviu para mim, que devia ter uns 12 ou 13 anos. É a história da mulher de 7 metros. História antiga. Né? Petrolina era uma cidade relativamente pequena. Onde eu moro hoje, né? Eu moro num Jatobá. Isso aqui era interior. Estou falando do Jatobá. Né? Mas esse entorno, que era o entorno aqui da Areia Branca, Vila Eduardo, próximo à Vila Eduardo tinha uma Vila Garrancho. Esse entorno, dentro, inclusive, da integração, né? Areia Branca ali, depois chegou a Coab 1, ali próximo da Areia Branca, centro da cidade. O ônibus vinha do centro da cidade e a parada final dele era na Areia Branca. Aí pela Monsenhor Sampaio. Tem um ponto de ônibus ali perto da prefeitura. Um posto de gasolina ali perto da prefeitura, tem um ponto de ônibus por ali. Aí conta a história. E volta de 10, 10 e meia da noite, perto ali da última viagem do ônibus. Um rapaz entrou, mora ali na Vila Eduardo, sentou. De repente, né, sentou ao lado dele uma morena bonita, alta, mini saia, blusa tomara que caia, cabelão batendo na bunda, mulher assim muito linda, né? Barriga de fora. Veja a descrição, né? Porque ela serve, a descrição ela vai servindo para o mito, né? Para a construção social ou para a ordem social, que eu dizia para vocês. E eles começaram a conversar dentro do ônibus. Essa vem. Chegou ali no G Barbosa, não tinha G Barbosa não, mas a parada de ônibus foi sempre ali, de um lado e de outro. Eles desceram, todos dois. Pegaram rumo à Vila Eduardo, que é a direita, né? Você vai pegando rumo à direita. Começaram a conversar. Aí a mulher pediu um cigarro ao rapaz. O rapaz, né, tirou carteira de cigarro do bolso, deu o cigarro a ela, ela chegou perto de um poste, cresceu 7 metros e acendeu o cigarro na lâmpada do poste. O rapaz ficou tremendo, com medo daquele fato, né? Aí ela voltou, ele não sabia o que dizer, não sabia o que perguntar, resolveu perguntar o nome. E aí, morena, como é seu nome? Aí ela deu aquela rebanada nos cabelos, virou assim de costa para ele, pegou os cabelos assim de lado, né, puxou para o lado, como ela tinha uma blusa tomara que caia, quando ela puxou os cabelão dela assim para o lado, estava escrito nas costas, besta fera. Meus amigos, minhas amigas, eu que tinha de 12 para 13 anos, quando dava 9 horas da noite, eu estava emburacado dentro de casa. Eu, e acho que todas as pessoas que ouviram falar daquela história que tinha minha idade, que não saía de dentro de casa. Claro que, meu amigo, uma mulher crescer 7 metros, só na cabeça de um adolescente de 13 anos, né? Da época, né? Porque se fosse hoje, claro que uma pessoa de 13 anos hoje não ia acreditar. Mas na época, na década de 70, claro que acreditou. E aquilo foi bom, né? Foi bom para os pais, porque viram seus filhos, todos eles, em casa, depois de 9 horas da noite. Ninguém mais saía, 9 horas da noite.
com medo dessa mulher de 7 metros. O que eu quero dizer é que nós temos a capacidade de imaginar e de acreditar em coisas que não existem. E aí, às vezes, essas coisas são respostas para a ordem social, vixe, para a ordem política. É o que mais se inventa, né? Quantas histórias não tem em época de campanha eleitoral? E como a gente tem pouca filosofia, ou não tem filosofia nenhuma, a gente acredita. Por isso que existe essa desgraça de fake news. E o fake news dá certo? É uma arma política? Porque como a gente não usa a filosofia no dia a dia, a gente termina, neste caso, acreditando num falso que se torna verdadeiro. Por isso que esse texto nos alerta para a necessidade da filosofia. E a filósofa Viviane Mosé colocou claramente. Eu, inclusive, escrevi aí no chat, né? Essa relação do pensamento com a mudança. Aí é bem o que esse slide vai dizer agora. Numa sociedade em que as explicações estão todas prontas, onde as normas são aceitas sem discussão, a tendência é estagnar. As alterações inevitáveis em qualquer comunidade humana, elas ficam por conta de fatores externos, mudanças climáticas, cataclismas, guerras, invasões. Mas lá onde há questionamento, lá onde há pensamento racional, lá vai ter um princípio interno de transformação. Vai ter um princípio interno de possibilidade de mudar. Como é importante a filosofia. Como é importante a filosofia. Como a filosofia ela deve, né, nos servir, como ela tem que nos servir, para que, de certa forma, né, nós tenhamos a capacidade ou, né, a possibilidade de mudar. Como foi escrito aí no texto, no textão no chat, eu deixei para vocês aí essa escrita, tá lá atrás. Vocês comentaram muito aqui a minha, né, as minhas histórias, que não é história, certo? Pensar é ter, né, a coragem de mudar. Então é isso, não é, que trata a filosofia. É isso que faz com que a filosofia seja essa disciplina tão importante para a gente. Essa área do saber que pode nos conduzir a melhores caminhos. Mas, como foi dito o texto, né, nem sempre ela será uma opção. Eu diria para vocês, não é? Quase sempre ela não é opção. Infelizmente. Certo? Pessoal, essa era a aula de hoje. Eu estou vendo que tem gente com câmera ligada. Eu pedi que as câmeras elas fossem desligadas, né? Não pode assistir a aula com a câmera ligada. Só quando vai falar que liga o microfone. Então, ainda tem gente que fica com a câmera ligada. Então, por favor, na próxima aula, lembrar que a câmera tem que ser desligada. Minha gente, vocês têm alguma dúvida dessa aula de hoje? Da explicação